Delimitar o tema é selecionar um tópico ou partes a serem focalizadas. Basicamente é isso, mas vocês viram que é bem difícil esse processo, mas é muito importante. Alguns encaminhamentos, gente, que podem ser seguidos para delimitar seu tema. Identificar as publicações mais recentes sobre o tema. Então, você escolheu assim, eu quero falar, professor, a respeito da importância da internet na pandemia. Beleza? Vai lá, lê os artigos, vê tudo que está sendo falado recentemente sobre a importância da internet no momento da pandemia. Verificar os temas mais importantes para você não ficar com muitos temas, mas focar em um subtítulo. Gente, se eu vou falar sobre a importância da internet em um momento de pandemia, eu vou falar sobre muita coisa. Então eu posso falar, por exemplo, a importância da internet na cidade X do estado Y. Entenderam? Eu vou falar da importância da internet apenas no local, por exemplo. Então eu delimitei aquele assunto, tá certo? Então eu fiz um subtítulo, a importância da internet, subtítulo, na cidade tal. Beleza? Só para dar um exemplo aqui. Tá certo? Que vai delimitar, tá certo? Então se eu for falar da importância da internet, eu vou falar de um assunto que renderia livros, né, nesse momento. Conversar com o seu orientador para concentrar-se nas informações mais relevantes. Importantíssimo esse momento, gente. Converse com o seu orientador. Chegue nele e fale, olha só, quero delimitar bem meu tema. Por quê? Seu orientador, ele tem vasto conhecimento sobre aquele assunto. Ele tem vasto conhecimento sobre aquela área, né? Então ele sabe quais são as coisas, né? A gente costuma chamar de lacuna do conhecimento científico. Quais são as lacunas? Quais são os locais que não existem conhecimento acerca disso? Numa forma mais certa de falar, mais formal, mais bonita de falar, a gente chama isso de gap. Gap são momentos que o conhecimento ainda não chegou. Normalmente a gente apresenta gaps no final do trabalho, nas conclusões, inclusive a gente apresenta os gaps do trabalho. Por exemplo, eu discorri a respeito da importância da internet na cidade X. Discorri, falei bastante sobre essa importância da internet ali na cidade X, sobre determinados assuntos. Só que, por exemplo, eu estudei uma população que morava muito próximo à rede de internet. E a internet para eles, por exemplo, era mais barata, a internet para eles era mais fácil, mais acessível, essas coisas. E teve uma população longe que eu não consegui estudar. Essa população, a internet é mais cara, essa internet ela chega mais difícil, tem diferenças, né? Tem especificidade dessa população com relação a essa população. Então eu falei da importância da internet nessa cidade. Só que eu vou apresentar meu gap. Meu trabalho, ele fala da importância da internet para essa cidade, porém existe essa população aqui, ó, que eu acho que ela, caso eu for estudar ela, não vai ter as mesmas respostas que eu encontrei nessa, tá certo? Então esses gaps ou lacunas é muito importante quando você conversa com o orientador. Então o seu orientador tem vasto conhecimento sobre o assunto, ele leu bastante sobre aquilo, ele tem trabalhado há bastante tempo sobre aquilo, então ele vai falar, olha, a gente tem uma lacuna do conhecimento aqui, ó, você pode explorá-la melhor, tá certo? Quais são os problemas? Qual que é o problema da pesquisa? Gente, problema da pesquisa não é que tá errado na pesquisa não, tá? O problema é o que você vai explorar na pesquisa, tá certo? Olha, após a escolha do tema e a delimitação do tema, o próximo passo é a transformação do tema em problema. Problema é uma questão que envolva intrinsecamente uma dificuldade teórica ou prática para a qual se deve encontrar uma solução. Então vamos lá, vamos voltar ao exemplo da cidade, onde estou explorando a respeito da importância da internet para ela. Então eu estudei a importância da internet para essa cidade, em uma determinada população que morava mais perto da rede de internet, que tinha uma internet mais barata, e uma população que morava mais longe, onde eles não tinham tanto acesso à internet assim, eu não estudei tanto. Então qual que é o problema que eu vou estudar? Eu vou estudar a importância da internet na cidade X para uma comunidade rural, por exemplo. Então eu encontrei o problema, sabe? O problema que eu vou explorar. O problema, gente, é a pergunta que você faz sobre determinado assunto, tá certo? Você deve elaborar uma ou mais perguntas que se tornem seus questionamentos. Muito importante, muito difícil. A partir do momento que escolheu o seu tema, delimitou o seu tema, sabe muito bem aonde você vai trabalhar seu tema, você tem que pensar quais são as perguntas que existem a respeito daquele tema. Gente, é elaborar a pergunta mesmo, tá? Não é só saber o que você está pesquisando, não. É saber escrever, é saber falar para alguém essa pergunta, é saber colocar no seu trabalho. A pergunta que eu tenho no meu trabalho é essa pergunta que eu vou tentar estar respondendo ao longo do meu trabalho, tá certo? Uma pergunta interrogativa que norteará seu estudo e será respondida ao longo da pesquisa. Gente, não necessariamente você deve escrever a pergunta do seu trabalho. Vai depender muito da especificidade do seu trabalho. Só que necessariamente você deve saber essa pergunta, porque você pode ser questionado sobre ela na sua banca de avaliação, tá certo? Então vamos falar que um trabalho de conclusão de curso, dissertação, ou monografia, ou uma tese, não tem a pergunta bem explícita lá, né? Não está a pergunta no final, um ponto de interrogação.
mas o pessoa da banca vai e pergunta qual é a sua pergunta. Então você deve saber muito bem respondê-la. Vai responder a pergunta com outra pergunta. Ficou confuso as palavras aqui, né? Mas deu para explicar direitinho, né? Para que o problema seja válido, é preciso pensar. Pode o problema ser enunciado em forma de pergunta? Se não puder, repense. Tem que ser enunciado em forma de pergunta. Corresponde a interesses pessoais, capacidades sociais, científicas, isto é, de conteúdo metodológicos. Esses interesses estão harmonizados? O que é um interesse harmonizado, gente? Olha, a pergunta que eu fiz, ela pode ser respondida perante as metodologias que eu estou tentando empregar? Isso que você deve pensar, isso que harmonia seu trabalho. Então, eu fiz uma pergunta, a metodologia que eu estou criando para responder essa pergunta, ela é compatível, ela me leva a responder essa pergunta, tá certo? Pode ser objetivo de investigação sistemática, controlada e crítica? Né? Uma pergunta aqui, né? Pode ser objetivo de investigação sistemática, controlada e crítica? É o que eu estou falando no momento anterior aqui, tá, gente? Então, essa metodologia, ela é controlada, ela é bem sistemática, ela é bem estruturada. Se eu fizer crítica sobre essa metodologia, né, você vai saber responder por que você utilizou essa metodologia para estar respondendo a sua pergunta. Pode ser empiricamente verificada em suas consequências. Então, fiz um problema, né, tive um problema na minha pesquisa, usei certa metodologia para responder e tive as consequências, ou as conclusões, ou os resultados disso. Então, eu posso responder bastante a respeito dele, eu posso estar explicando que essas conclusões correspondem à minha pergunta, que através dessa metodologia eu cheguei até ela. Então é isso que é tudo que você tem que pensar no momento de estar elaborando o problema da sua pesquisa. Hipótese, gente. Hipótese é uma suposição que se faz na tentativa de explicar o que se desconhece. É uma proposição que pode ser colocada à prova para determinar sua validade. Não é adequado para diversos estudos. Primeiro, gente, hipótese é importantíssimo na ciência, muito importante. Existem trabalhos que a função dele é formular hipótese. A pessoa que vos fala, eu sempre vou me usar como exemplo, tá? Para deixar isso muito claro, que meu trabalho ele foge um pouco da regra. No final do meu trabalho, né, se você pesquisa o trabalho que eu produzi, no final dele, o que eu formulei foi uma hipótese, tá certo? Eu vou testar essa hipótese só em um outro momento. Então, existem trabalhos que a hipótese não é o cerne inicial, mas ela é onde você pretende chegar com o seu caminho de pesquisa, tá certo? E o que é uma hipótese? Você vai pegar todo o conhecimento que existe até aquele momento. Gente, hipótese não pode partir do princípio que você não sabe sobre o que está falando. Você deve saber, deve estudar bastante, ler, entender um pouco do que foi dito até ali sobre aquele problema e você vai formular uma hipótese para a sua pergunta. Olha, eu fiz uma pergunta, por exemplo, a importância da internet para aquela população. A minha pergunta é, por exemplo, estar distante da rede, né, estar distante da central da internet, dificulta o acesso de uma população à internet? Viu como é que eu delimitei muito bem, me pergunta? Eu tinha um problema muito amplo, agora eu delimitei. Olha, eu estou querendo dizer, se aquela população que está distante ali da sede, da rede de internet, né, da central ali, se essa população é prejudicada, de certa forma, por isso. Então eu delimitei. Aí eu posso falar de uma hipótese. Eu acho que sim, ela é prejudicada devido à distância. A outra hipótese minha, não, ela não é prejudicada não. Apesar dela estar distante, a rede chega muito longe e chega até eles tranquilamente. Então a hipótese é quando você vai começar a pensar a respeito disso, tá certo? A hipótese, essas explicações que eu dou previamente à minha pergunta. E você vai comprovar ou não sua hipótese através da metodologia, através dos seus resultados da sua pesquisa. Definição dos objetivos. Indicam-se a pretensão com o desenvolvimento da pesquisa e quais resultados que se busca alcançar. Para quê e para quem? Uma perguntinha que você pode falar. Para quem é que eu estou fazendo esse estudo ou para quem que é esse estudo? O objetivo geral. Agora, qual é a diferença do objetivo geral e do objetivo específico? Gente, o objetivo geral refere-se a uma visão global e abrangente do tema de pesquisa. Então, no problema que eu estou falando com vocês, essa população rural que mora distante da sede, né, da central de internet, o objetivo geral é saber se eles são prejudicados pela distância com relação à sede da internet, tá certo? E o meu objetivo específico, né? Objetivos específicos apresentam um caráter mais concreto, permite aplicar o objetivo geral em situações particulares. Então, eu posso dizer, por exemplo, olha, meu objetivo geral é ver se a população é prejudicada. E o meu objetivo específico é saber se a distância prejudica, saber se a quantidade de árvores que está ali prejudica. Então, a partir do objetivo geral, eu vou criando meios, entendeu? Saber se a distribuição elétrica também está ligado a isso, tá certo? Então, o objetivo específico, a partir da pergunta geral, do objetivo geral, eu tenho nuances dele, eu tenho abrangência maior dele.
A linguagem deve ser objetiva, precisa e clara. Justificativa, gente, compreende a apresentação de forma clara e objetiva das razões de ordem teórica ou prática que fundamentam a pesquisa. Você deve justificar o porquê está fazendo a pesquisa. Por que essa pesquisa é importante? O que ela vai dar de avanço ao conhecimento científico dessa área? Por que essa pergunta é relevante, tá certo? Deve enfatizar o estágio em que se conta a teoria respeitante ao tema. Então, no exemplo que eu estou falando aqui, eu posso falar, houve um estudo sobre a influência, sobre a importância da internet para essa cidade. Só que nesse estudo, só se olhou a comunidade próxima à rede de internet. A comunidade que está distante não foi olhada, não. Então, eu falei até onde o conhecimento foi feito e qual que é a lacuna daquele conhecimento. Aqui é a justificativa. É na justificativa que você apresenta os gaps ou as lacunas daquele conhecimento. As contribuições teóricas que a pesquisa pode trazer, importância do tema de ponto de vista geral, importância do tema para os casos particulares em questão, possibilidade de se sugerir modificações no âmbito da realidade abarcada pelo seu tema proposto. Então, na justificativa você pode dizer o seguinte, olha, a partir dessa pesquisa, eu posso criar subsídio para que sejam feitas políticas públicas para que a internet chegue melhor para a comunidade rural, entenderam? Então, você pode na justificativa também falar, olha, qual que é a abrangência desse trabalho? Esse trabalho meu, além dele responder uma questão científica, ele está indo além, ele pode estar respondendo também uma questão social, ele pode estar sendo utilizado como cunho político para melhores nessa sua população, por exemplo. Então, nesse momento que você utiliza, é nesse momento do trabalho que você vai utilizar isso. Referencial teórico, gente, importantíssimo. Resultado da revisão de literatura e os estados da arte sobre determinado tema de pesquisa. Revisão de literatura compõe da evolução do tema e ideias de diferentes autores sobre o assunto. Primeiramente, gente, referencial teórico é quando você vai estar apresentando tudo que você abarcou de conhecimento, né? Você utilizou de outros autores, de outras pesquisas para aquilo ali, tá? Referencial teórico, gente, é o momento em que você vai estar apresentando quais foram os trabalhos que você utilizou ou quais foram as ideias de autores que você utilizou para fazer o seu conhecimento. Então você lê o trabalho de tais autores e você citou esses autores. Então você falou que o autor tal falou isso, outro autor falou isso, esse autor falou isso. Então você utilizou todos os trabalhos durante o seu texto. No final do texto tem lá referencial teórico, referências bibliográficas, apenas referência. Neste momento você vai estar indicando como encontrar esse texto. Então tem uma série de normas de como você deve fazer isso, como você deve escrever a forma de encontrar esse texto. Então esse texto é o texto de tal autor, ele tem tal título, ele foi publicado em tal revista científica, o ano da publicação dele foi tal. Então eu estou indicando para o meu leitor como ele encontra aquele texto. Porque quando ele lê meu trabalho, ele falou, olha, o autor X falou isso. Eu quero saber mais sobre esse trabalho dele, o que levou ele a falar isso. Então eu vou lá no referencial bibliográfico, leio o referencial bibliográfico e falo, olha, tá aqui esse trabalho. Vou lá, pesquiso, né, na internet, na biblioteca, seja onde for, normalmente na internet, né? E vou estar consultando aquele trabalho. Então é a forma que você indica para o seu leitor onde está encontrando aqueles autores que você utilizou, ou quais foram os autores que utilizou, tá certo? O estado da arte, né, é o nível de desenvolvimento atingido. Estado da arte, gente, é quando você está apresentando através do seu referencial teórico até onde aquela área de conhecimento alcançou, até onde ela evoluiu, tá certo? Não se trata de uma relação de referências bibliográficas, de um glossário de vários conceitos. As relações entre os conceitos e as ideias é o mais importante nesse momento. Gente, quando você vai estar falando seu referencial teórico ao longo do seu texto, não estou falando das referências bibliográficas não, tá? Estou falando do referencial teórico ao longo do seu texto. Então, estou aqui descrevendo meu referencial teórico, estou falando, olha, esse autor falou isso sobre esse tema, esse autor falou isso, outro autor falou isso, tal. Não fala apenas assim, tal autor falou isso, tal autor falou isso, tal autor falou isso, tal autor falou isso. Isso é quase está falando um glossário, está jogando ideias, conceitos, um atrás do outro. Você tem que falar mais ou menos assim, olha, tal autor falou isso, ao passo que esse autor falou isso. O outro autor colaborou com a ideia desse. Não, o outro autor já disse que a ideia desse está errada. Então você tem que fazer link entre aquelas falas de diferentes autores que você está falando, para não virar apenas uma forma de jogar conceitos, né, ou fazer tipo um glossário no momento de escrita do texto, tá certo? Já nas referências bibliográficas do seu trabalho, não. É você falar esse trabalho, esse trabalho, esse trabalho, esse trabalho, tá certo? Metodologia, né? A forma de explicar, de escrever a metodologia, né? Deve apresentar como se pretende realizar a investigação. Deve estar descrito classificação com os objetivos da pesquisa, natureza da pesquisa, escolha do objeto de estudo, técnica de coleta e técnica de análise dos dados.
Recursos também, então tem trabalhos que é importante falar como foram obtidos recursos, né? Projeto de pesquisas que visam captar recursos em agências de fomento, é necessária a descrição dos recursos a serem utilizados, assim como seu valor monetário. Exemplo, né? Recursos humanos, né? Eu precisei para fazer esse trabalho de um especialista em certa coisa e eu tenho que pagar ele. Então, alguns trabalhos, né, quando você vai pedir financiamento para esse trabalho, em alguma agência de fomento, você tem que estar falando o valor que você utilizou, qual foi o trabalho daquela pessoa, quanto aquela pessoa cobrou, etc, né? Diárias, por exemplo, o seu trabalho, você deve estar num hotel, e nesse hotel teve um valor que você cobrou, então você deve também estar colocando. Material de consumo, serviços, equipamentos, tudo que tenha um certo custo para essa pesquisa e você queira que uma agência de fomento esteja te ajudando nesse momento, existem algumas agências de fomento para diferentes tipos de pesquisas, então você deve estar descrevendo nesse momento. O cronograma também é muito importante, né? O pesquisador deverá descrever de todas as etapas do trabalho, assim como o período de realização de cada uma delas. Então, quando você for estar propondo uma pesquisa, você deve falar, olha, durante essa semana eu vou fazer tal coisa, na semana que vem eu vou fazer tal outra coisa, na outra semana eu vou fazer outra coisa, e isso deve estar bem escrito no seu projeto de pesquisa durante o seu cronograma, tá certo?